O espaço. O céu sempre atraiu a atenção dos seres humanos. Por exemplo, em uma obra famosa de ficção intitulada De la Terre et la Lune, feita em 1865, em que Jules Verne escreve sobre um grupo de homens que viajou até a Lua utilizando um canhão gigante. Apesar disso, em todo o período que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial e durante ele, não eram feitos esforços para que se houvesse um avanço na exploração física do espaço. Já com o final da Segunda Guerra Mundial, em que se obteve a vitória aliada, os Estados Unidos e a União Soviética mantiveram-se como superpotência e iniciaram a Guerra Fria, ocorreu uma imensa disputa, já que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam mostrar superioridade em todos os aspectos. Dessa guerra surge a corrida espacial, criando assim equipamentos e alcance de conquistas para a inédita exploração espacial. E diversas inovações surgiram desse conflito, como o satélite soviético Sputnik 1 em 4 de outubro de 1957. No mesmo ano, os soviéticos enviaram a cadela Laika como tripulante em uma nave. A Laika foi o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço. E também tem o projeto Apollo, que foi criado pelos Estados Unidos com o objetivo de levar os homens à Lua, o que de fato aconteceu em 1969 com Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sendo os primeiros homens a caminhar sobre o solo do satélite natural do planeta Terra. A partir disso, até os dias atuais, diversos avanços tecnológicos que ajudassem no conhecimento e aprofundamento no espaço foram desenvolvidos. Por exemplo, a Estação Mir, que foi a primeira estação de pesquisa científica habitada permanente e a longo prazo no espaço. O russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. Esse voo foi a primeira prova de que seria possível para os seres humanos sobreviverem à gravidade zero. A frase "A Terra é azul" foi de autoria dele, ao visualizar o planeta Terra de forma externa pela primeira vez. Diversas conquistas foram atingidas, mas devido à insuficiência das tecnologias, muitas delas não foram e alguns acidentes aconteceram. O primeiro acidente trágico da corrida espacial ocorreu no Cazaquistão, na República da União Soviética. A explosão de um foguete R-16 na base de Baikonur matou mais de 100 pessoas, entre militares, engenheiros e técnicos. Outro acidente, a gente pode citar o de 1970. Em 1970, ocorreu outro grave acidente que foi ocasionado por uma faísca de um curto-circuito nos tanques ao serem agitados os gases criogênicos. A nave Apollo 13 perdeu o controle em seu caminho em direção à Lua. Isso impediu o pouso na Lua e resultou em um retorno hostil para a Terra. O episódio terminou de forma positiva para os tripulantes, e dela saiu a famosa frase: "Houston, nós temos um problema aqui." No entanto, não houveram apenas desastres nas missões espaciais. Oceano. A exploração do mar consiste em estudar a fauna, a flora, a geologia dos oceanos espalhados pelo planeta Terra. É muito importante e necessário que o ser humano adquira cada vez mais conhecimento sobre o mar. Afinal, os oceanos constituem mais de 70% da superfície terrestre, além do que podem existir animais, plantas e até minérios desconhecidos pelos humanos que poderiam ajudar na evolução científica e tecnológica. Com a chegada da era das grandes navegações, esse processo de exploração e de descoberta de novas invenções foi aumentando, tornando as novas descobertas essenciais para o processo da evolução humana. Essas explorações foram se tornando cada vez mais intensas, a ponto de necessitar de novas tecnologias que ajudassem nesse processo. Leonardo da Vinci elaborou protótipos de um escafandro ainda no final do século XV, que foi produzido na mesma época por diversos países da Europa. Em 1578, William Borne planejou até então o primeiro submarino. O projeto inicial incluía um sistema de tanques de ar utilizado para controlar a imersão. Finalmente, em 1776, o norte-americano David Bushnell construiu um verdadeiro submarino que tinha capacidade de transportar apenas uma pessoa. Por mais benéficas e importantes que essas explorações foram e ainda são, elas também apresentam grandes riscos devido a fatores dos oceanos que alteram o corpo humano e as máquinas. Já houveram diversos casos de submarinos afundarem devido à força da natureza. Talvez o mais famoso deles aconteceu com o submarino nuclear americano em 1963, onde morreram mais de 129 tripulantes devido a um problema no alagamento no compartimento de propulsão causado pelo rompimento de uma tubulação onde passava água salgada. Ambos os temas geram dúvidas e curiosidades sobre como são realizadas as descobertas no meio científico e tecnológico. Sendo assim, o presente trabalho pretende sanar a seguinte indagação: quão longe o ser humano conseguiu chegar, tanto para baixo, oceano, quanto para cima, espaço, e quais os limites físicos, químicos e tecnológicos impedem um maior avanço. Uma parte crucial da evolução desse trabalho foi a história do Célio e da Célia. O Célio é um cara que desde sempre apresentou uma anteposição pela matemática. Apesar dessa predileção, ele ainda escolheu a faculdade de biologia, que era uma outra paixão acadêmica dele. Ele se tornou biólogo e desenvolveu uma pesquisa sobre seres abissais.
Após ele finalizar essa parte teórica da pesquisa, ele planejou um trabalho prático no fundo do mar para ele poder corroborar todas as teorias e os questionamentos dele e tornar o projeto mais completo e com comprovações. Célia, sua esposa, é formada em engenharia espacial e fez doutorado em física quântica. Ela trabalhou para a NASA por cerca de 8 anos consertando naves, foguetes, máquinas e outros. Esse casal possuía muitos interesses em comum, incluindo o conteúdo de exatas, o que contribuiu para que eles juntos desenvolvessem pesquisas mundialmente reconhecidas no meio da ciência. O Célio, então, iniciou a parte prática do projeto dele e partiu em submarino com uma tripulação reduzida para 2.000 metros abaixo do nível do mar, que é até onde chega a luz solar. Após sair do submarino com a proteção adequada, Célio notou uma pequena rachadura no capacete. Graças à pressão e à força da água, o capacete foi destruído em questão de segundos. Infelizmente, Célio não sobreviveu ao ocorrido. O ser humano vive normalmente sob uma pressão de 1 kg por centímetro ao quadrado pelo seu corpo. Porém, quando o ser humano se submete ao aumento dessa pressão, ou seja, quando ele vai mais fundo no oceano, a pressão tende a subir a 1 kg por centímetro quadrado a cada 10 metros de profundidade, o que faz com que o nitrogênio comece a ser dissolvido nos tecidos humanos. De acordo com a lei de Boyle, em uma temperatura constante, o volume de um gás ele vai ser inversamente proporcional à pressão. Sendo assim, as partes do corpo mais afetadas vão ser as cavidades recheadas de ar, como o ouvido e os pulmões. Quanto mais fundo, mais a pressão comprime o tímpano, a ponto de fazer estourar. Assim sendo, quando a água entra pelo ouvido e atinge o labirinto, que é responsável pelo equilíbrio, faz com que quem esteja mergulhando perca a noção de subida ou descida, além de que a pressão pode esmagar os pulmões. E, infelizmente, foi o que aconteceu com o Célio. No mesmo período em que o marido fez a viagem, Célia foi convocada para a realização da manutenção de uma estação espacial que estava em órbita, já que a mesma estava apresentando falhas e um mau funcionamento. Ao executar isso, acidentalmente um botão foi acionado na nave e o cabo que prendia a roupa da astronauta e a nave de controle foi solto e a Célia foi lançada à deriva no espaço. Como Célia já tinha feito essa atividade antes e por falta de atenção, o traje dela estava com o nível de oxigênio abaixo do normal. A proteção da roupa espacial ela é essencial, pois ela fornece a pressão do ar para manter os fluidos daquele corpo no estado líquido. Uma das coisas que aconteceria ao corpo humano à deriva no espaço em função da falta de pressão externa e de matéria seria a ferveção instantânea de todos os líquidos presentes naquele corpo. Se estes fluidos fervessem, acarretaria no inchaço dos órgãos internos, principalmente o pulmão e os músculos dobrariam de tamanho, mas a pele evitaria que o corpo explodisse. Um ser humano não conseguiria suportar mais do que alguns segundos sem traje de proteção no espaço, ele morreria. Isso ocorre pois a pressão atmosférica externa é zero. Sendo assim, a falta de oxigênio ia causar uma pressão interna muito grande, que ocasionaria drásticos efeitos no corpo humano. Esse processo ocorreria em cerca de 10 segundos, onde começariam a acontecer problemas no cérebro, entre elas falta de visão, perda de consciência e convulsões. Por fim, os vasos sanguíneos arrebentariam e a pele ficaria com uma cor escura, o que infelizmente foi o que aconteceu com a Célia. A história trágica do casal Célia e Célia responde à pergunta fundamental do trabalho. O acidente que ocorreu com os cônjuges mostra os limites biológicos do corpo humano ao ser exposto em contato direto com os ambientes hostis do fundo do mar e do espaço. Bem, e como se deu a matematização do nosso trabalho? A matematização foi dividida em duas partes, a do oceano e a do espaço, que foram os dois temas abordados durante esse desenvolvimento. Bem, para o espaço, nós utilizamos de uma equação já bastante conhecida, que é distância dada em quilômetros devido a esse grande espaçamento que tem entre os corpos celestes. Velocidade é igual a velocidade. A gente usou a velocidade como parâmetro de quilômetros por ano para poder dar dados mais específicos e fáceis de trabalhar devido ao nosso objetivo com o trabalho. Vezes o tempo. O tempo em anos também, pelo mesmo motivo que a gente utilizou da velocidade. E quais foram o objeto, o planeta que a gente estudou para usar como parâmetro? A gente usou a sonda espacial Voyager 1, que é a sonda mais distante da Terra. Ela não é a mais rápida já criada pelo homem, mas ela também possui uma alta velocidade, aproximadamente 63.140 km por hora. E como planeta referência, nós utilizamos a Próxima B, que está em uma zona habitável em outro sistema solar. Bem, com a Próxima B e com a Voyager 1, nós já temos os dois dados, que é a distância e a velocidade. Com isso, a gente irá calcular o tempo. Isso dá aproximadamente
73.684 anos. Essa distância para percorrer da Terra até a próxima B. Agora vamos para a parte do oceano. Para a parte do oceano, nós utilizamos de duas equações, também já conhecidas, principalmente em aulas de física, que é a da pressão de altura, que é dada por densidade. A densidade nós usamos da unidade quilogramas por metro cúbico. A gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado mesmo. E a altura do local, que é dada em metros. E qual o local que a gente utilizou para analisar esse parâmetro? Nós utilizamos a Fossa das Marianas. E por que nós utilizamos da Fossa das Marianas? Porque é o ponto mais profundo da Terra, do oceano. No caso, como uma forma de comparação, se você pegar o Monte Everest e colocar ao lado da profundidade da Fossa das Marianas, ainda sobram aproximadamente 2.000 metros de altura dela sobre ele. Então, é algo bem profundo. E para que a gente utilizou essa equação do pH? Para poder calcular a pressão, digamos, total, que é dada por pressão atmosférica mais a pressão da altura que nós calculamos. Bem, a gente já tem os dados, que é a densidade da água, que é algo fixo, a gravidade também, e a altura, que nós coletamos a informação a partir de relatos e estudos. Colocando esses dados na primeira equação, nós encontramos um valor que dá aproximadamente 108.133.200 quilos por metro segundo ao quadrado. Com essa informação dessa pressão e da pressão atmosférica, que também já é algo... 108.234.200 newton por metro ao quadrado. E bem, para que a gente utilizou dessas equações para obter esses resultados? A gente está usando apenas esses resultados como parâmetro para mostrar para vocês como que é algo fora da nossa realidade e até mesmo um pouco distante do momento que a gente vivemos, explorar lugares como esse. Por exemplo, no espaço, 73.000 anos é impossível para nós, com a tecnologia que nós temos e com o tempo de vida, até mesmo biológico nosso, conseguir chegar a esse planeta e explorar ele. Quem dirá em outros planetas? E no oceano, a pressão no fundo das Fossas da Mariana é enorme e para isso demandaria tecnologia, máquinas e investimento muito altos que talvez nós nem tenhamos agora no momento. Para a finalização do trabalho, o grupo decidiu retomar o assunto dos obstáculos que dificultam ou impossibilitam o avanço e propor alguma intervenção. Através dos processos descritos na matematização no decorrer do trabalho, pode chegar a algumas confirmações. Em relação ao espaço, foi mencionado anteriormente que a velocidade e o tempo e a distância se relacionam de forma direta. O que impede o aumento dessas explorações é a baixa velocidade em relação ao tempo e às grandes distâncias. A proposta debatida pelo grupo a curto prazo é a criação de novas máquinas que alcançam velocidade muito superior à que já existe atualmente. A sonda Juno é a nave mais rápida já criada, que atingiu cerca de 250.000 km por hora em uma missão em que seu deslocamento passou a marca de 791 milhões de quilômetros, que isso dá cerca de 18.000 voltas ao redor do planeta Terra, em quase 5 anos de viagem. Após isso, entrou na órbita de Júpiter. Se a nave Juno foi capaz de orbitar em Júpiter, com avanços e a preparação da nave para receber tripulantes humanos, essas expedições poderiam ser facilmente realizadas nesse mesmo período de 5 anos. Cada vez mais avanços dessas tecnologias, mais locais poderão ser explorados, utilizando maior velocidade e, consequentemente, um menor tempo. É evidente que essas viagens necessitam de diversos testes, colocando a segurança do ser humano em primeiro lugar antes da descoberta de qualquer tecnologia. Apesar de parecer uma realidade distante, diversos progressos estão ocorrendo em relação a essas novas descobertas. Alguns exemplos disso são as melhoras nos motores dos foguetes e as promessas de viagens tripuladas para Marte.
Outra possibilidade de avançar na tecnologia dos motores dos foguetes é o uso da propulsão nuclear, em que um reator nuclear aquece um gás, produzindo um jato que é usado para produzir empuxo. Já se tratando sobre o oceano, foram também definidas anteriormente características que impedem a exploração. Esses fatores, tais como luminosidade, pressão hidrostática e temperatura. Já foi citado que a temperatura, apesar de ser um fator importante, não interfere de forma tão incisiva na exploração do meio. A medida que poderia ser tomada para evitar problemas relacionados a ela é a produção de materiais que suportem altas temperaturas. A luminosidade é indispensável para o conhecimento dos oceanos, por isso, deve ser criar dispositivos mais potentes de iluminação no fundo do mar, além da proteção destes quanto aos fatores de pressão e temperatura. Quanto à pressão hidrostática, ela é um fator que pode ser chamado de controlado, porém ainda muito perigoso. Os submarinos já possuem um sistema de equilíbrio de pressão para que o transporte não imploda ou exploda. Porém, essas capacidades poderiam ser melhoradas se houvesse um submarino de tamanho superior que conseguisse absorver maior quantidade de água para igualar a pressão do lado de fora, assim conseguindo chegar mais fundo no oceano. Apesar dessas características já citadas anteriormente que atrapalham o avanço, diversas tecnologias estão sendo ou já foram desenvolvidas para ultrapassar esses limites. Podemos citar, por exemplo, o submarino Roboneros, que alcançou uma área considerada a mais profunda dos oceanos. Este local é chamado de Depressão Challenger e fica localizado na Fossa das Marianas, no Pacífico. É considerado o maior abismo da Terra, com cerca de 11 mil metros de profundidade. Esse mergulho que bateu o recorde de profundidade ocorreu com uma embarcação não tripulada e atingiu cerca de 10.902 metros de profundidade. Nessa localização, a pressão chega a ser 1.000 vezes maior que a do nível do mar. Nessa visita, Neros trouxe à superfície diversos espécimes de animais até então não conhecidas, além de trazer sedimentos do fundo do mar destinados a entender a física, química e processos biológicos que moldam os ecossistemas no fundo dos oceanos. Felizmente, foi confirmado que o submarino romântico implodiu durante a exploração no fundo da fossa Kermadec, na Nova Zelândia, devido à grande pressão que estava sendo submetida. Este exemplo mostra que, por mais que as tecnologias atuais sejam avançadas, o risco ainda é muito grande e por isso as pesquisas devem continuar sendo desenvolvidas para aprimorar as características do meio de exploração, sempre sendo considerados primordialmente a saúde física e mental dos passageiros, caso seja uma viagem tripulada. Pode-se observar que os limites do espaço são um pouco mais complicados de serem superados, considerando os limites náuticos, diante de diversos fatores. Porém, ambos vêm sendo ultrapassados de forma satisfatória e logo a exploração para todos os seus objetivos será possível e facilmente passível de acontecer.